Brasil Justiça desta semana vai falar da atuação do desembargador Dorgal Andrada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi indicado pelo Conselho Nacional de Justiça para trabalhar como voluntário nas missões de cooperação com os judiciários de Moçambique e Timor-Leste. Magistrado há 21 anos, na MB Dorgal Andrada participa da Secretaria de Assuntos Legislativos. Doutor Dorgal, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB O Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com você. Doutor Dorgal, o senhor abriu mão de trabalhar no seu gabinete para percorrer sozinho lugares carentes e sem uma boa política de saúde. Como é que foi essa experiência nessas missões na área jurídica? Eu acredito que essas experiências com um mundo tão diferente como que eu pude a oportunidade de estar, né, que é o Timor-Leste e Moçambique, por serem muito carentes, sobretudo, ele faz com que a gente se transforme no interior, no próprio interior, no que se tange a sensibilidade sobre direitos humanos, uma sensibilidade sobre a própria criminalidade. Eu acho que é muito engrandecedor e a gente vê que existem outras formas de se fazer justiça, outras linhas do direito, outras maneiras de se viver o direito, que não é só a nossa. Conta pra gente como surgiu a ideia do senhor trabalhar no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD como voluntário no Timor-Leste. O programa, o PNUD, que é um programa da ONU, no Brasil tem com o Timor quase que uma obrigação de manter um juiz lá, pelo menos, tinha de um juiz no Timor-Leste para reconstruir o judiciário. O Timor tinha saído de uma guerra de reconquistou a independência, e antes de mim vários colegas tiveram juízes, mas ficou um lapso que ninguém se apresentava. Foi quando eu soube que estava faltando juiz brasileiro lá, eu me apresentei, e a gente faz um teste, e foi quando tive a ideia de me transferir para o Timor. O senhor entregou ao PNUD um relatório das ações que impediam o bom funcionamento da justiça no Timor-Leste. O que consta nesse relatório? O Timor ainda está reconstruindo, como diz a palavra, de reconstrução do seu judiciário. Eu percebi, eles estão fazendo um judiciário focado na justiça de Portugal. Só que é um país pequeno, de 1 milhão de habitantes, na Ásia, cujas culturas são diferentes da cultura europeia, que de Portugal, e as tradições são outras. E para mim, isso está dando, na minha visão, isso não se completa, a vida deles não se completa com a cultura de Portugal, embora lá tenha sido colônia portuguesa. Eu notei, por exemplo, lá tem uma deficiência muito grande de juízes. Só tem 4 comarcas, um país inteiro, e tinham 35, 40 juízes. E a dificuldade maior é que esses juízes locais não eram formados no próprio Timor. Eles vinham de outros países, ou de Portugal ou da Indonésia, os juízes. Já era a primeira falha, porque eles não eram formados na legislação do Timor-Leste. Eles vinham com a ideia do direito da Indonésia e com a ideia do direito de Portugal. E chegam num país diferente. Aí está o primeiro erro. Tinha que ter as faculdades que eles começaram a fazer. E o segundo é o modelo que adota de Portugal, que é acima de certa alçada, acima de certo valor na área civil e acima de no crime, com penas mais altas, tem que ser julgado com 3 juízes. Só que lá não tem como juntar 3 juízes, é muito pouco. Os processos ficam parados. E como era feito? A sugestão que eu estava dando é que eles fizessem como nós já estamos no Brasil. O país nosso aqui é muito grande, nós também não temos como botar 3 juízes, que alguns países da Europa praticam isso, Portugal, Espanha e França, sobretudo. E a sugestão é que fizesse igual no Brasil, porque pode fazer isso. Mas até quando eu vim, eu sugeri, mas eu acho que ainda não houve essa mudança. Existe desrespeito quanto aos direitos humanos? Existe sim, porque o país tem uma cultura muito primitiva e eles têm uma tradição ainda, por exemplo, dramática, que aos nossos olhos os direitos humanos, pelo menos no mundo ocidental, dos homens, sobretudo os familiares, eles podem fazer violências contra as mulheres. E essas violências dentro de casa são tidas como comum, lá não é censurada, faz parte da cultura, nem a mulher reclama e nem os homens acham isso um absurdo. Isso foi alterado, a legislação atual, o Código Penal determina ser crime e está combatendo essa violência. Como compatibilizar as diferenças existentes entre etnias tão diversas no país? É outro problema. Dependendo da região que você vai, as pessoas não falam a mesma língua. Embora o país tão pequeno, eles têm cerca de 30 línguas, 30 comunidades, e um não se comunica com o outro. Então é preciso ter, muitas vezes, de intérprete. E são costumes diferentes. Isso é um drama que os juízes de lá acabam sentindo e devem enfraquecimento da prevalência da legislação.
que é uniforme no país inteiro. Acaba tendo que ceder aos hábitos comunitários, desde que não sejam agressões aos direitos humanos, desde que não sejam agressões muito fortes à lei, acaba se curvando aos costumes do que impor na lei nacional. E como colocar uma Constituição Nacional em vigor quando esses costumes ainda são tão fortes? Realmente, a gente sente que essa palavra Constituição é mais uma coisa do Ocidente, né? Eles não têm, lá não podemos dizer que, como o Brasil, todo mundo tem a mesma língua, todos nós somos brasileiros, nós somos um país, entendemos dessa forma. Lá não é bem assim. Cada comunidade se entende na sua nação. Eles tinham até há pouco tempo, até 50 anos atrás, tinham seus próprios reis, cada comunidade, seus líderes. Então formou-se um país artificialmente, não é como no Brasil. Não é a mesma língua, não são a mesma cultura, embora pequeno. A Constituição lá é o ideal, né, a ser buscado. A Constituição lá é uma meta, mas ela não se verifica no seu dia a dia, com certeza. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada, vai falar do trabalho desenvolvido na sua missão em Moçambique. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições da 7ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa e vai contar com 13 modalidades: atletismo, basquete, futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a atuação do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Agora o magistrado vai contar detalhes da sua participação na missão em Moçambique. Doutor Dorgal, o senhor retornou em outubro de uma cooperação voluntária com o Judiciário de Moçambique. O que foi desenvolvido durante os 3 meses de trabalho? Diferentemente do que eu vivi na Ásia, no Timor-Leste, Moçambique ele tem uma expectativa muito maior, que a África é mais pujante, mais poderosa, economicamente tem um crescimento muito forte. Mas no que tange à aplicação do direito e a própria estrutura judiciária, a África também deixa muito a desejar, porque é a cultura ocidental. Eles fizeram um judiciário também focado no judiciário de Portugal. Porque Moçambique ficou independente só agora, em 1975, muito pouco tempo. Portugal ficou lá 400 anos, e tem poucos anos que Portugal saiu de lá, e eles mantiveram a estrutura de Portugal. O Supremo Tribunal, tem o Tribunal Administrativo, que aqui no Brasil nós não temos, né? As questões administrativas não vão para o Judiciário, são decididas no Tribunal Administrativo, que não é membro do Poder Judiciário. Mas o problema que eu vejo é o mesmo do Timor, e de certa forma, o que passa um pouquinho no Brasil, mas lá é de forma muito ampliada, é a falta de juízes. Lá não tem um número de juízes adequado. Lá é um país com 25 milhões de habitantes, não tem 300 juízes. Os prédios do interior, os fóruns, todos, vamos dizer, quebrados, sem estrutura física adequada. Os servidores lá muito mal preparados, às vezes até sem curso de 2º grau. E com isso, o que é razoável não, é natural, os juízes não querem ir para o interior. Por quê? Porque a vida no interior lá... É mais complicada ainda. É pior do que a vida no interior do Brasil. Às vezes não tem luz, às vezes não tem água potável, às vezes a cidade não tem asfalto. E a vida é muito carente, é uma situação muito carente. Então quem é da capital? A capital é uma grande cidade, que é Maputo, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, uma cidade grande, como qualquer cidade brasileira. E com a periferia pobre, como qualquer cidade brasileira. E o centro comercial muito forte, tudo, com as embaixadas. Mas o interior... Aí não se compara com o interior do Brasil. O interior do Brasil é muito pobre e com um estilo de vida, às vezes até tribal, um estilo de vida ainda muito de cultura primitivas, conceitos de vida diversos. Cada região tem uma língua, um dialeto, são milhares, não chega a milhares, mas mais de 1000 dialetos. Então é difícil até de comunicação. E o juiz, no interior, ele passa aperto, porque ele não fala o dialeto para onde ele foi mandado.
Ele é de uma região que o dialeto dele é outro. Então precisa até de intérprete. Isso é muito comum, precisar de intérprete. E mais do que no Timor, essas raízes culturais da África ainda estão muito presentes nas comunidades. Eles preservam muito ainda. Embora o mundo está todo mundo se conhecendo, mas não é todo lugar que tem televisão, não tem rádio, então as mudanças são mais demoradas. O país está se reconstruindo após 20 anos de um longo processo de guerra civil? Isso também foi um marco terrível, é que logo eles fizeram independência, né, de Portugal em 75 e entraram numa guerra civil, 2 grupos para tomar o poder, os 2 grupos internos, e tiveram essa guerra civil até 92, salvo engano. Então tem só 20 anos que ele saiu, e a guerra civil foi terrível, porque a guerra civil eles calculam que aproximadamente 1 milhão de pessoas morreu. Então não há família no país que não perdeu um parente. Isso reflete, de certa forma, porque o judiciário, eu digo assim, tem uma certa dependência em relação ao executivo. Essa marca de uma guerra civil, essa marca da arma, do poder de guerra, isso não saiu inteiramente do país. Para quem nasceu lá e vive, não há mais conflito entre eles, vivem totalmente pacífico, ninguém persegue ninguém quer julgar ninguém, eles querem pôr uma pedra em cima disso, o que passou, passou. Mas não ficou inteiramente superado pela geração atual, porque a geração atual que está mandando, vamos dizer que está nos postos-chave, ela participou dessa guerra civil. E os tribunais comunitários? Acho interessante eles continuarem com essa participação comunitária na justiça. Funciona, todo o processo lá em Moçambique, qualquer que seja o processo, são julgados por 3 juízes. Qualquer processo, no primeiro grau. É o juiz togado, concursado, formado em direito, e 2 outros juízes que são representantes da comunidade. Que não são concursados. Não são concursados, não precisa ter curso de direito. E eles são indicados até por uma fórmula política meio complexa e muda um pouco. Eles ficam com mandato de 6 anos, 5 anos e são retomados. Então você chega na comarca, já tem 2 juízes comunitários. Em questão de fato, não de direito, eles podem divergir do juiz. Então os 2 podem 2 votos contra 1. Eles podem ter ganhado o juiz, embora seja raro. E os juízes que a gente ouve, que eu conversei muito e troquei muita observação sobre isso, eles gostam do juiz comunitário. Porque, embora seja um juiz leigo, eles trazem a realidade local. Porque o juiz chega numa cidade, como eu disse, lá ainda está muito enfronhado a questões tribais, ele chega num lugar que tem um costume muito forte, o juiz não pode derrubar um costume milenar de uma tribo. Então, os juízes comunitários que trabalham com ele, eles mostram qual é a tendência da comunidade em assimilar ou não aquele fato. E ele tem que interpretar a lei, o juiz togado, dentro da realidade que existe há mais de 100, 200, 300 anos. Muito interessante isso. E os juízes gostam. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o funcionamento e o trabalho da justiça em Moçambique? Foi encontrada alguma similaridade com a estrutura geral do judiciário brasileiro? Olha, a minha avaliação é que ela é muito deficiente, ainda é muito deficiente. O país saiu dessa guerra tem 20 anos, eu acho que não está tendo o devido investimento e vamos dizer, o prestígio que a justiça devia ter. Acho que ela é muito deficiente. E a similaridade é que o direito material, não a estrutura judiciária, mas o direito material dele se aproxima muito do nosso, que é o direito romano, a base de todo o direito romano é o direito português. A origem do direito francês. Então, assim, muito profundamente, nós temos uma similaridade com eles. Qual a deficiência, a virtude que mais lhe chamou a atenção da justiça moçambicana? Eu diria que a virtude, por incrível que pareça, na realidade que eles vivem, é ter o juiz comunitário. Esse juiz comunitário que ele serve para fazer um acordo, uma conciliação, ele ajuda o juiz togado. Porque a justiça, eu penso que a justiça é resolver um problema. Não é saber as leis de cor, não é saber o que o direito, a jurisprudência indicam, é resolver um problema da melhor maneira possível. Isso que a população quer. O juiz comunitário, acho que atua bem nesse sentido, que nós não temos. Agora, o que eu acho de pior lá é ainda ver que o judiciário lá ainda está muito atrelado, assim, muito dependente do executivo. O que mais chamou a atenção do senhor nessa missão? A África é um outro mundo, né? Não é tão ruim como a gente imagina. Assim, a missão em geral, eu acho que a África não é tão ruim quanto a gente às vezes imagina. Ela tem lugares muito avançados, mas também ela tem lugares que são terrivelmente pobres e dependentes e que a gente assusta. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada, vai falar sobre o trabalho desenvolvido como voluntário no Timor-Leste. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado do Rio Grande do Sul
é algo muito interessante e desafiante. É um estado que tem uma cultura, pela sua própria formação de fronteira, de muita disputa, ou seja, o litígio lá é muito grande. Então, quando a gente consegue conciliar, consegue solver um conflito de uma maneira não necessariamente por uma sentença, é uma grande alegria. Estão abertas até o dia 28 de janeiro as inscrições para o ciclo de palestras sobre o novo Código de Processo Civil, promovido pela Escola Paulista da Magistratura. As palestras vão ocorrer de 3 de fevereiro a 24 de março na sede da EPM. São oferecidas 160 vagas presenciais e 300 à distância. A inscrição é no valor de R$ 300. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de janeiro no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a atuação do desembargador Durgal Andrada no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e também o trabalho desenvolvido na sua missão em Moçambique. Agora, o magistrado vai falar sobre a sua cooperação como voluntário no Timor-Leste. Doutor Durgal, em 2012, o senhor esteve durante 7 meses no Timor-Leste, que fica na Ásia. A situação era igual ou diferente do que o senhor encontrou em Moçambique? Não, o Timor é mais sofrido, mais carente, não tem muitas perspectivas de futuro. E a independência é muito recente também, em 2000, expulsando o pessoal da Indonésia, ainda deixa lá culturalmente muita presença do mundo da Indonésia lá. A Indonésia é um país muçulmano, tem uma legislação diferente, então eles sofrem muito com isso, a presença da Indonésia culturalmente lá. Eu acho que isso atrapalha muito. Outros estrangeiros também cooperavam com o Judiciário Timor-Leste? Sim, nessa reconstrução do Judiciário do Timor, o Timor procurou fazer convênios através da ONU, do PNUD, com todos os países de língua portuguesa. Então a maioria deles lá eram de Portugal, os juízes, mas tinham também de Moçambique, tinham também de Angola, alguns brasileiros faltaram, mas quase os países de língua portuguesa, todos, uma hora ou outra, estavam lá. A estrutura do judiciário no Timor-Leste é parecido ou não com o de Moçambique ou com o do Brasil? Com o de Moçambique aproxima mais, e todos os dois têm como meta o judiciário de Portugal. Então, por exemplo, eles têm o Tribunal Administrativo, que nós não temos, né? Aqui no Brasil, nós juízes julgamos as questões administrativas, direito administrativo. Lá em Portugal, Moçambique e Timor está para instalar o seu Tribunal Administrativo. Então, o direito administrativo, a questão do servidor público é julgada só no Tribunal Administrativo e não vai nunca ao Judiciário. Mas, a grosso modo, é o direito romano, é a estrutura do direito dos tribunais latinos. Até pouco tempo, os pais eram obrigados a entregar uma filha para pagar algum tipo de crime. Isso ainda existe? O Timor, a gente que está no Brasil, a gente vê o seguinte, a situação da mulher aqui, por mais que a gente reclame, é muito melhor do que os países muçulmanos, né, onde a mulher é muito submissa e às vezes até, vamos dizer, agredida nos países muçulmanos. E o Timor, embora seja católico, inteiramente católico, muito cristão, tem costumes muito violentos contra a mulher. Sobretudo a mulher lá, ela é quase uma mão de obra preferida, a mão de obra pesada é feita pela mulher, não é pelo homem. Então na zona rural, ela que vai trabalhar, ela que vai colher, ela que vai capinar, ela tem que olhar os filhos, ainda tem que cuidar da casa. O homem não faz isso. O trabalho bruto é feito pela mulher. Tanto que no casamento, quando uma mulher casa, a família do noivo tem que pagar muito caro, porque a mulher, a família da noiva, a noiva ela perdeu uma mão de obra. Então eles pagam com gado, pagam com búfalo na zona rural, eles dão muita quantia para a família que ficou sem a noiva, porque aquele perdeu mão de obra. A violência nesse ponto que você chegou já acabou há muito tempo, não há mais isso que você disse, para pagar crimes entregando a mulher. Mas continua culturalmente um outro drama, que é a violência sexual. Os pais, os avós podem violar sexualmente as filhas e as netas de forma normal. Isso não há censura sobre isso. Agora está sendo punido violentamente. O senhor encontrou algum problema grave ou algo incomum no Timor-Leste com o judiciário brasileiro?
Não, o que tem em comum, o que eles veem mais no Brasil e querem copiar, que vai se tornar comum, não é bem o judiciário, mas é ao redor do judiciário, que é a defensoria pública. Isso é muito interessante. Portugal não tem defensoria pública. Portugal não criou, não vai criar, não está previsto defensoria pública. O Timor, embora copiasse tudo de Portugal, veio aqui e está implantando, levou defensores públicos brasileiros, está em funcionamento a defensoria pública. Isso é uma coisa nativa, vamos dizer assim, do Brasil, lá no Timor-Leste. O Timor-Leste reconquistou sua independência após 25 anos de guerra com a Indonésia. Isso repercute até hoje no mundo jurídico daquele país? Repercute, sim. O Timor ficou independente de Portugal em 75. E logo em seguida, na semana seguinte da independência, a Indonésia invadiu o Timor e anexou o Timor à Indonésia como um Estado. A partir daí iniciou-se uma guerra de guerrilha dos timorenses contra a Indonésia, nessa ilha. E isso de 75 foi até 2000, foram 25 anos de guerra. E morreu quase um quarto da população do Timor morreu nessa guerra. A Indonésia com uma estrutura poderosa, com armas modernas, aviões, e os timorenses apenas escondidos nas montanhas. Resultado disso é que a ONU fez a intervenção no ano 2000, 2002 foi dado como a primeira eleição. Então, de 2000 para cá, vamos dizer, são apenas 12 anos de independência. Então, as marcas são muito fortes. As pessoas lá ainda têm uma marca muito forte, foram 25 anos de uma guerra terrível. E o que ocorre é que pessoas que foram julgadas lá no Timor por crimes de guerra, ou julgadas pela violência, elas fugiram para a Indonésia. Então, há muitas pessoas que fizeram barbaridades, que fizeram crimes violentos, que não são aceitos como crime de guerra, às vezes mais do que isso, elas estão foragidas, fora do país. Lá não foi vamos dizer assim, um governo de guerra civil. Foi uma guerra mesmo, um país contra o outro. E eles querem, aqueles timorenses que estavam ao lado da Indonésia, ajudando a Indonésia, combatendo o Timor, eles foram condenados, muitos deles, e não se consegue localizar porque eles estão foragidos fora do país. E o outro problema, que lá também é uma coisa muito complexa, que eu não sei qual a solução que eles vão dar, porque não conseguiram ainda, é que até 75 pertencia a Portugal. Então, o direito de propriedade era eu tinha as minhas terras. A Indonésia entrou em 75, entrou a Indonésia. Ela foi e desapropriou de todo mundo e mudou as propriedades. Então, ficou 25 anos o direito da Indonésia, o direito de propriedade da Indonésia. E a partir de 2000, 2002, retomou o direito com moldes no direito português. Uhum. Então, você tem 3 legislações, em 30 anos, você tem 3 modelos de direito de propriedade e pessoas que querem voltar para as terras que elas perderam quando a Indonésia invadiu. Só que a Indonésia desapropriou, deu para outras pessoas agora querem de volta. Essa é uma área muito complexa e explosiva lá no Timor, definir quem é que é o proprietário de certas glebas de terra. Até hoje isso não foi muito bem resolvido. Como o senhor analisa a sua atuação na missão do Timor-Leste? Foi muito proveitosa. Eu acho que eu pude contribuir, né, de alguma forma, esclarecendo, dizendo os pontos que eles, em relação ao que eu vivia no Brasil, que eu achava que eles podiam aprimorar. Deixei um bom relatório, expliquei, debati isso com eles, e também eu senti como é que é viver um outro tipo de direito, né? O direito que não é o direito tradicional daqui do mundo ocidental, e poder concluir o seguinte, é que a forma de fazer justiça e a forma de se estudar o direito são variadas. Ninguém, vamos dizer assim, é o detentor absoluto do que é a justiça. Nós entendemos que a justiça é essa, mas eles entendem que é outra. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Ramonilson Alves Gomes, sou juiz de direito na Paraíba. Escolhi ser magistrado pela oportunidade de ser um instrumento da verdade, da justiça e da paz. E para quem almeja seguir a carreira da magistratura, a dica é realmente o segredo, a afirmação da vocação, muito estudo e muito trabalho. Agradeço ao desembargador Dorgal Andrada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pela presença. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.